2 minutinhos inicial. Tô dando aula aqui, ó. Vai acabar aí, eu vou ver se eu vou aqui. Então vamos lá, 7h10, tá todo mundo aí? Começa a aula, né? Aí, repito mais uma vez, a aula está sendo gravada. Esse é nosso último encontro, certo? Segunda-feira é feriado, né? Quinta-feira a gente retorna só para explicar como é que vai ser a avaliação, certo? Se precisar dar mais alguma coisa, se não der para encerrar hoje o método Tevenan, né? A gente volta, né, na quinta-feira para encerrar, certo? Mas encerrando hoje, quinta-feira, a nossa aula vai ser só para explicar como vai ser a prova, né? Provavelmente vai ser outra atividade daquela, vou explicar, né? Igual que vocês fizeram em mecânica técnica, vai ser uma atividadezinha e vocês me enviam, tá ok? Porém, já repito, de maneira mais organizada, né? Que da última vez, né? E quando for passar a cola, né? Vocês, né, repito, não jogar no grupo não, jogar no individual. Tá Né? gravando, professor? Corta isso aí, eu. Cortar essa parte, né? Pois, não, mas a prova vai ser tranquila também. Não vai ser também tão fácil como aquela de mecânica técnica, que aquela de mecânica técnica o tempo foi espremido, né? Aqui a gente conseguiu concluir o conteúdo, então vai ser uma prova com mais conteúdo abordado, né? Mas e com um grauzinho de dificuldade a mais, certo? Pois vamos lá, né? Começar. Método Tevenan, né? Como a gente explicou, introduziu na última aula que a gente falou, né? O teorema foi desenvolvido por Léo Thevenin, certo? Uns falam Thevenin, né? Certo? Thevenin. Em geral, algum elemento de um circuito elétrico apresenta variações quanto os outros são fixos, né? Então, a gente vai ver, né, o que é que isso significa. A gente vai ver o que isso significa, né?
Um bom exemplo são tomadas em instalações elétricas residenciais que podem alimentar cargas diferentes, né? A gente vai ver, né, de acordo com a resistência que a gente bota naquela tomada, vai apresentar uma corrente maior, uma corrente menor, né? É tanto, né, que a gente vê, né, hoje carregadores, né, puxando também outro exemplo, carregadores, né, principalmente esses turbo, né, por que é turbo? Porque aquela fonte que a gente tem no carregador, ele consegue, né, passar uma corrente bem maior, né, nele, por volta de 1,5 ampere, salvo me engano, certo? Então isso influencia, né, na velocidade do carregamento do seu celular, né? A cada variação de carga, o circuito deve ser analisado novamente, né? Isso é o método convencional que a gente aprende e a gente tem que ficar analisando várias e várias vezes se o circuito mudar, né? Com o método Thevenin, né, basta a gente reduzir, simplificar essa equação e toda carga, se mudar a carga, mudar o circuito, basta só somar, né, a resistência dessa carga que a gente facilmente encontra o resultado, né? A gente vai entender quando a gente chegar nas aplicações, certo? Por esse motivo, o teorema de Thevenin apresenta uma forma prática para resolver esse problema, justamente. A gente vai criar uma simplificação, né, de circuito, né, que vai ser aplicado com qualquer tipo de carga. Se ter uma variação de carga, né, por exemplo, eu boto uma carga X, né, no nosso método convencional a gente teria que calcular, né, todo o nosso circuito. Se eu mudasse essa outra carga para uma carga Y, vamos supor. No método Thevenin, eu vou simplificar uma parte do circuito, né, e eu já tenho esse valor pré-estabelecido, né? Então eu chego aqui com a carga, né, e eu vou só somar essa carga, né? Se eu mudar para outra carga, só somo de novo, que a gente vai ver o que é esse somo que eu estou falando, tá? O teorema fornece uma técnica pela qual a parte fixa do circuito analisado é substituída por um equivalente. Então o método Thevenin vai se achar, né, a resistência equivalente e a tensão equivalente, certo? De acordo com o teorema, o circuito equivalente é representado por uma fonte de tensão independente e um resistor, né? Para obter o equivalente Thevenin, deve seguir os seguintes procedimentos. Determinar o elemento do circuito a ser analisado, né? A gente vai ver o nosso circuito, certo? Desligar todas as fontes independentes do circuito, né? A gente vai ver que a gente tem fontes de tensão e fontes de corrente, né? Quando a gente for analisar a resistência, a gente tem que desligar essas fontes independentes. E quando eu falo desligar, né, imagine que a gente tem um circuito, né? Aqui seria o circuito, ó, né? E eu tenho que desligar essa tensão, essa fonte aqui de tensão, né? Determinar a resistência Thevenin, visto dos terminais em aberto, né? Retornar com as fontes independentes e determinar o V Thevenin, tensão Thevenin, visto também dos terminais em aberto. Montar o equivalente de Thevenin, né? Então eu sei que a princípio, a priori, é uma coisa que vocês não estão entendendo, mas quando a gente for agora fazer esses cálculos, essa prática de circuito, vocês vão entender, né? Lembre, fixe bem, né, nesses seguintes procedimentos, nesse seguinte passo. Quando for, né, analisar a resistência de Thevenin, certo? Vamos desligar todas as fontes independentes do circuito, certo? Quando for analisar a tensão de Thevenin, a gente retorna com nossa fonte, certo? Então vamos entender, certo? O teorema de Thevenin afirma que, do ponto de vista de qualquer par de terminais, um circuito linear pode sempre ser substituído por uma fonte de tensão com resistência interna, né? Quando o objetivo da análise de um circuito se resume a identificar a corrente, certo? A tensão ou potência, né, a junção de um par de terminais, então o teorema de Thevenin indica que todo circuito e a montante pode ser reduzido a dois elementos apenas, né? Quais seriam esses dois elementos? A tensão, né, de Thevenin e a resistência de Thevenin, né, que é designado por equivalente de Thevenin de circuito. Então, a gente sai
do meu circuito inicial, certo? Meu circuito inicial, que é esses dois aqui, certo? A reduzir para o nosso teorema, que seria isso aqui, ó, né? Como eu vou fazer isso, certo? Né? Como eu vou fazer isso? Né? Então, imagine, ó, que toda essa parte aqui é nosso circuito, ó, até aqui, ó, certo? Até aqui. E aqui seria nossa carga, né? Por exemplo, seria o que vai complementar esse circuito, né? Por exemplo, o que eu vou plugar numa tomada para fazer o circuito, né? Então, o teorema de Thevenin, ele fala que o que? Primeiramente, quando a gente vai achar as resistências equivalentes, que é a resistência Thevenin, devemos eliminar essas fontes aqui, ó, certo? Essas fontes independentes, certo? Fontes de tensão. Isso aqui, ó, é uma fonte, ó, de corrente, certo? Essa resistência aqui seria uma fonte de corrente. Então tem que dizer que tem que ficar em aberto. Por que ficar em aberto? Vamos imaginar, né? À medida que minha corrente chega aqui, certo? Ela vai circular isso aqui, né? Minha corrente vai fazer esse ciclo aqui. Se eu deixar esses meus terminais em aberto, né? O que, é que vai acontecer com a corrente? Ele vai chegar aqui, ó. Não vai ter como passar. Minha corrente vai ser zero. Se minha corrente é zero, minha resistência é máxima, né? O que é que isso significa? Vamos lá fazer, certo? Então, primeiramente, analisando, eu vou puxar aqui, ó, certo? Vamos analisar, né, a resistência de Thevenin, né? Então ele diz: elimine as fontes de tensão, certo? Então, as fontes de tensão, eu vou repetir aqui o desenho, resistência 1, né? Resistência 2, certo? Resistência 3, certo? Vou repetir do mesmo jeito que a gente tá vendo aqui, ó. Resistência 4, certo? Nessa resistência, ó, presta atenção. Vocês estão vendo aqui, ó. Se eu puxar aqui, não tem nenhuma tensão aqui. Então ele diz elimine. O que é eliminar? Nós vamos curto-circuitar nosso sistema, né? Pegar um fio aqui, ó. Aqui seria um fio. E emendar aqui com outro fio, curto-circuitando, ó, né? Do mesmo jeito aqui. Aqui não seria outra fonte de tensão, que aqui está na imagem, ó. Uma fonte, duas fontes de tensão. Curto-circuitar nosso sistema, né? Então, né? E ele diz fontes de tensão a gente curto-circuita, né? E as fontes de corrente, que seria isso aqui, ó, a gente deixa em aberto, ó. Então vai ficar mais ou menos assim nosso esquema, certo? Quando analisamos fonte de tensão, né? Fonte de tensão, certo? Então fica desse jeito, né? Como se a gente tivesse um olho aqui, eu vou fazer a imagem de um olho, certo aqui? E a gente estivesse olhando para dentro dessa corrente, né? A gente vai ver o que? Olhando para dentro desse circuito, certo? Aqui seria o nosso olho, certo? E a gente está olhando aqui para dentro desse nosso circuito, né? O que é que a gente vai ver, né? A gente viu que a gente curto-circuitou essas duas, né? Essas duas fontes de tensão para analisar a resistência. Por que curto-circuitar? Porque quando a gente curto-circuita, qual o valor da minha tensão agora aqui? Quem pode me responder? Qual o valor da minha tensão? Zero. Zero, muito bem, 0 volts. Quando o valor da minha tensão é 0 volts, né, que o teorema de Thevenin manda eliminar essa fonte, vai ficar 0 volts. Se eu não tenho fonte, é zero, né? O valor das minhas resistências vão ser máxima, né? Então a gente deve achar R equivalente, certo? Que é igual o R de Thevenin, certo? A gente vai achar esse R aqui. Lembre, aqui com isso aqui é o que a gente tipicamente viu aqui, isso com isso. Qual a associação desses dois aqui? Esse aí, professor. Sim, R1 com R2 estão associados como? Você se lembra? Em paralelo ou em série? Aí tá em série. Muito bem, aqui pela imagem, né, tá em série, né? Esses quatro aqui estão tudo em série, né, ó.
Esse com esse Aham. e esse. Se tivesse outro aqui, ó, né? Estaria paralelo esse com esse, né? É. Veja bem, o grande truque, né? O grande macete, né? Quando nós vamos realizar, né? Quando nós vamos realizar esse R equivalente, quando eliminamos a tensão, né? A gente curta-circuita nosso sistema, esse R aqui, certo? Ele fica em paralelo com esse, né? Essa associação não é como a gente vê diretamente, como a gente está vendo aqui em série. É como se esse R, quando curto-circuito, ele ficasse mais ou menos aqui, certo? Só quando eliminamos as fontes de tensão, beleza? Quando eliminamos a fonte de tensão, esse R vem para cá, porque a gente curta-circuita o nosso sistema. Mas como você bem observou, João Maria, tipicamente, João Maria, não foi que falou? Foi? Isso. Pronto. Como você bem observou mesmo aí, é em série, né? Se a fonte de tensão não fosse eliminada, mas como a fonte de tensão aqui é eliminada nesse caso, esse aqui vai estar em paralelo com esse. No caso, a gente teria como R1 vezes R2, o que? Dividido por quê? R1 mais R2. R1 mais R2, né? Então a gente acharia, né, isso aqui, ó. A gente acharia isso aqui, ó, e somaria depois com esses dois resistores, entendeu? Supor, Aham. aqui é 2 e aqui é 2, né? 2 vezes 2, 4, dividido por 2 mais 2, 4. 4 dividido por 4, 1. Aí eu ia somar com Então esse. R1, R2 é paralelo, é? Nesse caso, R1 e R2 aqui são paralelos Porque foi eliminada a a fonte, fonte no de caso. tensão, muito bem, né? Então, eu estou trabalhando primeiramente aqui só com algarismos para vocês entenderem como funciona, né? Então aqui eu ia achar essa R equivalência, né? Quando eu fizesse esse paralelo aqui e somasse com esses outros dois, né? Então eu já tinha meu R equivalente, né? Vou chamar R equivalente aqui de um valor X, certo? Não quero me importar com o valor agora não, certo? Pronto. Aqui achei meu R equivalente, beleza. Fonte de tensão, como é que eu acho? Né? Fonte de tensão, né? Eu vou achar, né? Ele fala, eu vou achar, certo? Vou achar a minha fonte de tensão, VTH, né? Quando eu vou analisar minha fonte de tensão, eu posso voltar para o meu esquema original, botando minha fonte de tensão aqui, ó, e puxar todo o meu esquema aqui, ó. R2, R1, certo? Eu vou analisar de jeito. R3, certo? Aqui que teria outro, né? Ia ficar assim, certo? Lembrando, o circuito tem que estar aberto, né? Por que o circuito tem que estar aberto? Porque eu não posso passar a corrente aqui, ó. Né? Quando ele chega aqui, a corrente não vai pular daqui para cá, né? Então a corrente para aqui. Então a minha corrente é zero, né? Quando eu analiso a minha fonte de tensão, né? Então a fonte de tensão vai ser analisada desse modo, né? Aí tem vários modos da gente analisar a fonte de tensão, certo? A gente pode analisar, vamos supor que minha fonte aqui é 20 volts, certo? 20 volts, certo? Como é que eu analiso minha fonte de tensão, né? Eu posso analisar, né, pelo divisor de tensão aqui, divisor de tensão, né? Eu posso pegar nesse ponto aqui R1, certo? Certo? Eu posso dizer que vai ser 20, né? Que a gente viu nas últimas aulas, vezes R1 dividido por o R equivalente. Aqui, ó, R equivalente, certo? Lembre-se, esse R equivalente aqui não é esse mesmo que a gente encontrou aqui, não. A gente já volta para essa malha aqui, ó. A gente olha só para essa malha aqui. Se aqui for 2, certo? E aqui for 1, por exemplo, ou 2, como no último exemplo, certo? Eu vou somar 2 mais 2. Aqui agora estão em série, viu? Agora aqui está em série. Por que está em série? Tá com a fonte. Porque eu vou ter com minha fonte de tensão. Então eu vou ter 20, né? Por exemplo, 20 vezes R1 dividido pelo R equivalente daqui, dessa primeira malha, certo? Vocês sabem o que é malha, né? Vocês se lembram o que é malha? De aula. Eu expliquei. Pronto, malha é cada divisor desse aqui, ó. Aqui uma malha. Esse outro aqui, esse outro quadradinho aqui, ó. Segunda malha.
Esse outro aqui, terceira malha, entendeu? Então, Aham. eu posso achar a tensão, né? Pegando uma malha dessa e aplicando o divisor de tensão que a gente viu nas últimas aulas, né? Divisor vai ser igual a tensão inicial vezes ao resistor que eu quero, né? Dividido por R equivalente. Isso aqui é uma forma, certo? Vou ensinar também outras formas à medida que a gente for fazendo os exercícios, certo? Vou apagar aqui. Então, né? Supor, eu achei, né? Eu disse lá que minha R equivalente foi igual a X, que eu achei naquela hora, né? E o valor de tensão, que era 20 volts inicial, vamos supor que eu achei igual a 12 volts, quando eu resolvi aquele cálculo que eu botei bem aqui, né? Só uma suposição. Então, eu já tenho, ó, R equivalente, que é X, né? Vou botar aqui Y, valor Y, certo? Para a gente trabalhar só com letra. Então, achei minha fonte de tensão igual a Y volts e meu R equivalente igual a X ohms, certo? Então, o que é que o método Thevenin quer? Eu achei minhas duas, ó, meus dois conjuntos, né? Tensão de Thevenin e R de Thevenin, e eu vou reduzir em um único circuito, ó. Então, eu passo desse circuito aqui todinho aqui, ó, para agora aqui, ó. Entenderam? Ó? Com uma fonte de tensão que eu achei, ó, e meu R equivalente, R Thevenin, né? Para que isso, né? Para que isso? Porque agora é muito mais simples, certo? Eu vim com algum equipamento, né? Por exemplo, vim com um equipamento qualquer, plugo, pronto, aqui é como se fosse uma tomada, certo? E aqui eu chego com o meu equipamento e plugo meu equipamento aqui para o meu circuito, tá correndo a corrente. Então, se eu chego com um determinado equipamento, né, que ele tem essa resistência de 1000 ohms aqui, certo? Eu vou somar, né, com minha resistência também que eu já achei aqui, né? Tenho minha tensão e agora é facilmente dá para eu achar essa corrente que circula aqui, né? Ao contrário, né, se eu não tivesse que fazer, se eu não tivesse feito isso aqui, toda vez que eu botasse um equipamento aqui, eu teria que fazer todo esse meu cálculo aqui. Vocês concordam comigo que é bem mais trabalhoso, né? Do que eu fazer só isso aqui só uma vez, ó, né? Fiz, achei meu resultado, né? Equivalente para tudo. E aqui, isso aqui agora vai ser fixo, né? Essa parte aqui, deixa eu apagar aqui para vocês entenderem, né? Isso aqui, ó, tudo aqui agora, ó, vai ser fixo. Eu posso chegar com diferentes valores aqui, ó, né? E eu facilmente vai dar para encontrar a corrente, né? Aqui, apenas somando aqui, ó, né? E substituindo, que eu sei que minha corrente aqui é igual a V sobre R, né? Não é isso que a gente viu na lei de Ohm? Então, facilmente, eu mudando aqui minha carga, né? Dá para achar minha corrente, né? O método Thevenin serve para isso, é uma simplificação, certo? Tem outro método também, método de Norton, né? O que é o método de Norton? É praticamente o método de Thevenin. Quando a gente for resolver um exercício, agora mais à frente, eu vou explicar esse método de Norton, que quer dizer, beleza? Alguém não entendeu essa parte aí? Achou confuso? Pode dizer. Tá tranquilo por mim, professor. Tá tranquilo. Então, o que é o método de Thevenin, que você entendeu até agora? Resume em duas palavras. Duas palavras. Uma palavra, duas palavras, três. Pelo que você entendeu. O que é o método de Thevenin? Não é pra descobrir corrente, essas coisas? Não, mas o que é o método? O que foi que eu disse aqui? É uma o quê? Uma simplificação do circuito, né? Então, olha, vocês estão vendo que meu circuito, olha o tamanho do meu circuito aqui, né? E quando eu aplico o método, olha o tamanho que ele fica aqui, né? Então ele fica bem mais fácil de a gente resolver nossas variáveis, né? Vocês concordam comigo? Ó, eu tenho um método muito maior aqui e quando eu aplico, né? Ou eu tenho um circuito muito maior e quando eu aplico o método, olha o tamanho do meu circuito que fica, né? Facilmente para a gente trabalhar com ele, né? Aqui é outro exemplo, ó, né? Eu tenho uma fonte de tensão, certo? Ó, né? Fonte de tensão. Aqui é o circuito comum, né? Como ele vem. Né?
Aqui eu estou aplicando, né, o TV não, primeiro eu estou achando a tensão TV não, VTH, ó, vou permanecer com minha fonte, certo? Vou achar pelo divisor de tensão a minha tensão, né? A minha queda de potência, né? E aqui eu estou aplicando, ó, o R de TV não, o R equivalente. Eu eliminei a minha fonte de tensão, aí quanto é o valor de tensão? Zero agora, né, ó, certo? Lembre que meu circuito aqui, ó, está aberto, né? Justamente para a corrente não passar aqui, né? Então ela chega nesse ponto aqui, ó, ela para. Então I é igual a zero, né? Então eu posso reduzir todo o meu esquema aqui a isso, né? Ó, a tensão encontrada e o RTH encontrado, né? Quando a gente for aplicar agora o exercício, vai ficar mais visual em vocês entenderem. Né? Primeiro exercício, né? Primeiro exercício. Vamos lá. E aí, como é que vocês acham que resolve aí? Primeiro passo. Primeiro passo. Vou botar aqui. Eliminar a fonte, professor? Primeiro passo é eliminar a fonte, que é achar RTH, resistência TVNAN. Para achar a resistência TVNAN, eu vou fazer o quê? Perdão. Você falou agora, eliminar a fonte, né? Então, vocês estão vendo essa fonte aqui, eu já vou eliminar. Vou passar um cabo direto aqui, um fio direto, perdão. Né? Vou botar minha primeira resistência aqui, ó. Né? Outra resistência aqui. Outra aqui, né? Perdão, desenho. Outra aqui, certo? Né? Então, vocês conseguem visualizar isso aqui, né? Aqui vai ser igual a 2K, né? 1K, 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 né? E aí, quem se habilita a fazer aí? É no tempozinho de responder? Ou vocês acham que está com dificuldade ou eu respondo logo? Responda essa daí, professor, logo. Pronto, vou responder logo. Então, então, nosso olhinho aqui, ó, né? Vou olhar nossa resistência de TV, né? Vou olhar dentro do sistema, o que é que eu estou vendo, né? Então, eu estou vendo aqui o que? Isso aqui com isso aqui está em quê? Sério. Sério, muito bem. Então, 1 mais 1 aqui eu tenho 2, né? Vocês concordam comigo? Isso. 2K, né? Então, eu tenho 2K, certo? 2K, né? E esse com esse, né? 2K aqui com 2K aqui, que agora aqui é uma resistência só. Paralelo. Está em paralelo, muito bem. Então eu vou ter 2, né? Vezes 2, né? Dividido por 2, mais 2, mais essa minha resistência aqui, né? Ó, de 1K por último. Isso. Então eu vou ter aqui 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 4, 1. 1, né? Mais 1, 2. 2. 2K ohm, né? Então, vejam, muito facilmente eu já achei minha RTH, minha resistência equivalente, meu RTVNAN, certo? Então, meu RTVNAN já foi achado no sistema aí, né? Então, qual é a minha queda de tensão? Que é a queda de tensão? Minha tensão está vindo aqui, ó. Ele vai, quando ele passar por esse resistor, ele vai seguir aqui uma tensão, né? Qual vai ser essa tensão? Como é que a gente acha, né? Primeira forma, eu gosto de trabalhar com divisor de tensão, né? Como é que o divisor de tensão vai trabalhar aqui, né? Como é que o divisor de tensão vai trabalhar aqui, né? Então, eu vou pegar minha tensão, ó, 15, né? Eu vou pegar 15 vezes o quê? Vezes o resistor que eu quero achar, ó, 2, né? Vezes 2 e dividir por quanto? Né? Perdão. Estou adiantando aqui na frente dos burros. Né? Entrar na carroça na frente do burro, né? Esqueci de fazer, analisar o nosso circuito, né? Verdade. Então vamos analisar primeiramente, né? A gente analisou o RTH, né? E agora eu quero analisar nosso VTH. O que é que eu tenho que fazer, né?
O que é que eu tenho que fazer, pessoal? Quem se lembra? Volto com nossa fonte de tensão, né? Ó. Volto com nossa, volto com nossa fonte de tensão, certo? Certo? Né? Volto com nossa fonte de tensão que é 15 volts, né? Aqui eu tenho dois ohms, um ohm, né? Então, divisor de tensão, vou isolar essa malha aqui, né? Ó, vou isolar essa malha, certo? Quanto é nossa R equivalente agora aqui? Quem pode me responder? Né? Eu vou esquecer esse R equivalente por enquanto, certo? Esse R equivalente é do meu circuito final. Né? Eu estou analisando nossa tensão TV não, né? Eu estou olhando o olho Dá aqui. um, professor. Não, dá mais. Ó. Tudo está em série aqui, ó. 2 mais um, dá quanto? Ah, tá em série, é. Se lembra, quando voltar a fonte de tensão, fica tudo em série. 4. 4. 4 volts, certo? Achei aqui 4 volts, certo? Então a nossa tensão, quero achar nosso VTH, nossa tensão. A gente pode dizer que nosso VTH é igual a 15, ó, né? Vezes esse resistor, né? Que a tensão está passando por esse resistor, 2, dividido por nosso R equivalente, 4, né? Dá igual a quanto? 30 dividido por 4. Quanto é que dá? 6. Não, 30 dividido por 4 dá 7,5, né? Volts. 6 vezes 4 é 24, né? É verdade. Então achei, ó. Então eu já achei meu VTH, né? E o meu RTH, né? Se eu quero minha corrente, ó, eu vou ter 7,5, né? 7,5 por 2, né? Quanto é o valor da minha corrente? Alguém pode fazer aí? 7,5 por 2 dá 3, alguma coisa. 3,75, eu acho, né? 3,75. Lembre-se, esse 2 aqui é 2K ohm, é 2.000, perdão. 2.000. Então, dá 3,75 miliamperes, né? Ou 0,12375 ampere. Todo mundo entendeu? Então, achei, ó. Então, já vou dar só uma apagadinha aqui, para ver só pra, né? Então, né? Eu posso reduzir todo o esse meu esquema aqui, ó, né? Eu posso reduzir todo esse meu esquema aqui, né, ó, a minha fonte de tensão que eu achei, que eu vou chamar de VTH, né? A nosso R equivalente aqui que eu achei, né? Então, todo o meu esquema aqui, ó, se resume nisso, ó. Meu R equivalente que eu achei, que foi de 2, né, ohms, K ohms, perdão. E meu VTH agora aqui de 7,5, né? O que quer dizer isso, né? Quer dizer isso é como está, né, o meu circuito nesse momento que eu estou analisando, né? Porque como a gente já vem citando, ele vai variar, né, ao longo, né, da aplicação de tensão, né, e resistência, ele vai ter uma variação ao longo do tempo, né? Então, esses resultados é quando nós estamos analisando ele, né? A gente achou nossa R equivalente e nossa tensão equivalente de TV não, né? Então esse é nosso circuito. Cheguei lá com uma carga X aqui. Botei minha carga aqui, instalei aqui. Eu disse minha carga aqui vai ser de 8. Vou botar 1 ohm. Vai ser de 1K ohm, perdão, 1K ohm, né? Então facilmente, né? Toda vez que eu botar uma resistência aqui, né? Eu calculei aqui, para voltar aqui para vocês entenderem um pouco, né? Eu calculei aqui, né, ó, eu achei 3,75 miliamperes. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que aqui minha corrente está 3,75 miliamperes, né? Se eu chegar e botar uma resistência aqui, né, de 1K ohm, o que é que vai fazer com minha corrente? O que é que vai fazer se eu botar resistência?
vai diminuir ainda mais minha corrente, né? Se eu tinha minha corrente de 3,5 mA, se eu chego aqui e boto uma carga, eu instalo, eu plugo alguma coisa na minha tomada, por exemplo, né? Eu vou, se eu botei aqui outra resistência, eu vou diminuir nossa corrente, né? Então é mais facilmente a gente achar nossa nova corrente assim, né? Somando aqui, 2 mais 1 é 3 agora, né? 7,5 dividido por 3, certo? Então, eu já tenho, né, outro valor de corrente, certo? Exemplo, eu cheguei com outra carga que o valor da carga é 0,5, né? Quilo ohms ou 500 ohms, né? Então eu vou pegar 2,5, né? Vou pegar 7,5 e dividir por 2,5. Achei outra corrente, né? Vou chegar com outra carga aqui de 3, certo? Então vou ter 3 mais 2, 5, né? 7,5 dividido por 5, né? Que é 2 mais 3. Eu vou ter outro valor de corrente. Então é bem mais fácil a gente, bem mais intuitivo. Depois que a gente acha nosso equivalente TV não, e a gente conseguir, né? Quando a gente trocar a carga, conseguir achar um valor, né? Do que a gente toda vida que botar uma carga, a gente tem que fazer o processo todinho, né? Então, o método de Thevenin, basicamente, entre aspas, é uma simplificação, tá ok? Galera, tá faltando 2 minutos aqui para acabar a aula, certo? Eu vou chamar de outra aula para a gente responder outra questão, certo? Eu vou estar restando 2 minutos e 30, eu vou dar só uma pausazinha aqui para eu beber uma água, beleza? É o tempo que acaba o tempo e eu chamo vocês de novo em outra sessão.
um momentinho, só para o pessoal entrar. Se o pessoal entra. Esse pessoal entrar aí, que eu tinha bem 9 pessoas na sala, o povo não retorna. E aí, deu para entender esse cálculo aí ou achar complicado? Dá pra fazer, professor. Tem as dificuldades, mas dá pra fazer. Dá, né? A aula também vai estar sendo gravada, quando sentir dificuldade é só... Quando for responder o exercício é só puxar a aula, né? E vocês respondem. Então Isso mesmo. Vou passar para o próximo exemplo. Isso aqui, né? Como é que a gente vai fazer? Do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito a gente vai conseguir encontrar, né, nosso resultado, certo? Só se o pessoal entra ou o pessoal não perder. Vou fazer. Primeiro passo, né? Primeiro passo é eliminar a fonte de corrente, né? Então, vocês estão vendo isso aqui, eu vou eliminar. Vou fazer isso aqui, passar um reto. Primeira resistência, segunda, né? Terceira, né? E aqui a carga, né? Vou eliminar a carga também, né? E pede para eliminar a carga, fontes de corrente e fonte de tensão. Quando a gente analisa, é o R equivalente. Então, eliminei a carga, né? Vai ficar em aberto. Né? Então, tipo aqui, vou estar olhando, né, para dentro. Estou olhando para dentro do meu circuito. O que é que eu vou achar? Eu vou achar esse meu R1, né? Quando ele está curto-circuitado aqui, né? Esse está curto-circuitado, é como se esse R1 estivesse aqui, quando a gente olhasse. Então, esse vai estar em paralelo com esse, e esse vai estar em paralelo com esse, né? A gente pode fazer, então, aqui é 2, né? Aqui é 18 e aqui 9, né? A gente pode achar da seguinte forma: 1 R equivalente, né? É igual a 1 sobre 2, né? Mais 1 sobre 18 mais 1 sobre 9, né? Então, o resultado disso daqui, né? Ou então a gente poderia achar da seguinte forma: o R equivalente aqui, ó, 18 vezes 9, né? Dividido por 18 mais 9, né? Quanto é que dá? Fazendo a calculadora. 18 vezes 9 dá 162, dividido por 18 mais 9 dá 27, então vai dar 6, né? Então o resultado dessas duas equivalências aqui, né? Eu poderia fazer em equivalência aqui de novo, né? Então ficar 6 vezes 2, né? Dividido por 6 mais 2, né? Então 12 dividido por 8, né? 12 dividido por 8 dá 1,5, né? Isso é uma forma de eu fazer, ou eu poderia fazer por isso aqui, né? Então, 1 sobre 2, né? 1
sobre 2, certo? É 0,5, né? Então teria 0,5 mais, certo? 1 sobre 18, 1 sobre 18 é 0,055 mais 1 sobre 9, 1 dividido para 9, 0,11, certo? 0,11, certo? O somatório disso tudo vai dar 0,5 mais 0,055 mais 0,11, né? 0,655, né? 0,655, né? Se eu pegar 1, então o inverso, né? Porque aqui tá 1 sobre R equivalente, então eu vou botar meu R equivalente para cima, então eu vou ter 1 sobre 0,655, né? E dá 1,5 também, certo? Aproximadamente 1,5. Aí vocês escolhem como fazer. Então eu já achei meu R equivalente aqui, né? Então meu R equivalente é igual a 1,5, certo? Ou aqui 1,5. Dá 1,52, arredondei para 1,5, certo, pessoal? Eu também arredondei essas casas aqui, por isso não está dando exato. Mas as duas formas de você fazer vai dar o valor de 1,5, né? Achei R equivalente, né? Vou achar nossa fonte de tensão aqui, ó. Como é que eu vou achar nossa fonte de tensão? Vou voltar com ela, né, ó. Voltei com a fonte de tensão. Nossa R equivalente aqui, né? Outra mais R equivalente aqui, certo? Certo? E aqui vou deixar a nossa carga em aberto. Beleza? Então, se eu quero achar essa tensão aqui, que é de 20 volts, né? Eu posso isolar essa malha aqui, ó. Né? Posso isolar essa malha aqui e aplicar, né? Ó, né? Lembrando, né? Que eu não posso simplesmente fazer 2 mais 18 aqui, né? Ei, professor, Oi. não é 3 malhas não aí que você falou? Você É, botou só 2? aqui uma malha, duas malhas, terceira malha. Para que a terceira malha, ó, tá com essa fonte de corrente, eu tenho que eliminar essa fonte de corrente quando eu estou analisando tensão TVNAN e resistência TVNAN. Então aqui meu circuito vai ficar em aberto, vai parar aqui, ó. Ah, certo, certo, Entendeu? agora entendi. Então eu vou ter aqui, ó, né? Eu sei que aqui é 18, né, em paralelo com 9, né, que a gente viu aqui, ó, 18 paralelo com 9 dá 6, né? Ó. Então eu vou ter 6 aqui, ó, mais 2, 8, né? 8. Então tem o meu R equivalente aqui nesse caso, 8. Eu quero achar meu VTVNAN, minha tensão TVNAN. Então eu vou ter 20, né? Minha tensão inicial. Vezes esse meu resistor aqui, ó, vezes 2, né? Dividido por R equivalente, que é o que? 6 mais 2, 8. Né? Então eu vou ter 40 dividido por 8, igual a 5 volts, né? O que quer dizer aqui, 5 volts? Quer dizer, né? E quando ele passou por esse meu resistor aqui, ele perdeu 5 volts, né? Então ele chegou aqui a quanto? 15. A 15 volts, certo? Eu não disse isso aqui esse outro exemplo aqui, ó. Aqui ele estava com 15 volts. Quando ele passou aqui, ele perdeu 7,5 volts, certo? Então ele chegou aqui a quanto? 7,5. 7,5 também. Foi por isso que eu não disse, porque é a metade um do outro. Mas nesse caso, né, aqui o resultado deu 5. Mas não é o resultado que está chegando aqui não, certo? Esse 5 é que ele perdeu 5 volts. Então 20 menos 5, 15, né? Então aqui eu posso, eu já achei meu VTH, né? Professor, e como é que você encontrou o 8 aí? 20 vezes 2 sobre 8. O 8 é meu R equivalente, ó. Isso aqui, certo? Mais isso, ó. Só que não, aqui não é 18, né? Aqui eu tenho que analisar, né? Porque aqui eu tenho o meu circuito em paralelo, certo? Mesmo analisando só essa malha aqui, certo? Eu faço isso aqui só para somar aqui, porque isso aqui, essas duas resistências estão sendo influenciadas. Eu não posso simplesmente somar 2 mais 18, porque não é o correto, tá? Esse 18 aqui está sendo influenciado por essa outra resistência, tá? Aí primeiro você faz paralelo para Foi depois fazer paralelo a e outra. depois somei, né? Quando eu estou analisando aqui minha tensão TV não, né? Que eu voltei com a tensão aqui, certo? Faz o paralelo, E depois aí somei soma com 8, com com 2. o 2, muito bem. Certo? Ah, Então eu certo. achei aqui, ó, 15, ó, né? 15 é minha tensão e 1,5 minha resistência, né? Então eu vou ficar lá, ó, meu método TV não vai ficar de jeito, ó.
né, ó. Aqui é meu RTVNAN, que é igual a quanto? 1,5, né, ohms. E aqui igual a 15 volts, perdão, 15 volts, né? Então eu já achei, né, minha resistência, né, e minha tensão, né? Beleza? Então já achei as os dois conjuntos que eu precisava achar, né, no meu sistema, certo? Se eu analisar também, né, eu posso analisar, né, corrente que passa aqui, né, corrente está passando aqui, né, posso analisar, né, vários, o que eu quiser analisar, né. Se eu chegar com uma carga, então uma carga aqui de 3 ohms, né, eu vou somar 3 mais 1,5, 4,5, né, então eu vou pegar 15 e dividir por 4,5, certo? Então eu vou ter aproximadamente, dá quanto? 3, deixa eu ver quem é a calculadora, 3,33, né? Então, se eu venho aumento minha carga, né, ou diminuo, vai influenciar a minha corrente que está andando aqui, né? Isso aqui é I, corrente, ampere, né? Então, é bem mais fácil eu trabalhar com esse método TVNAN, né, para achar, né, do que eu estar fazendo toda vida que eu mudar essa minha carga aqui, fazer todo esse meu sistema novamente. Então, se eu reduzo, ó, todo esse meu sistema aqui, é bem mais fácil eu estar trabalhando, né? Ok? Tranquilo. Tem mais? Deixa eu ver aqui. Basicamente é isso. Sim, tem um método de Norton, né? Que eu não expliquei. O que seria o método de Norton? Seria basicamente, né? Basicamente tudo é o mesmo método de TVNAN. Basicamente eles são bem semelhantes. A única diferença, né, é porque você vai achar uma fonte de tensão, certo? Eu gosto mais de trabalhar com TVNAN justamente por isso. Porque o método de Norton vai fazer todo esse processo, né? Quando você achar essa simplificação, você vai achar em Norton também, você vai dividir isso aqui, ó, certo? Ele diz que a tensão de Norton, certo? Tensão de Norton é igual a tensão de TVNAN dividido pela resistência de TVNAN. Então seria 15 dividido por 1,5, como a gente achou aqui, certo? Então seria V de Norton, né, seria 15, né, dividido por 1,5, que dá quanto? 10, né? 10 volts. É só outro método, certo? Eu não vou nem cobrar na prova, certo? Mas se eu cobrar alguma questão, o que é que vocês vão fazer? Vão responder todo input TVNAN e eu vou pedir, me dê a tensão de Norton. É só vocês fazerem isso, certo? Dividir a tensão de TVNAN pela resistência de TVNAN. Você achou a tensão de Norton, certo? Mas vocês vão ver que é bem tranquilo mesmo de trabalhar, certo? Tem questões mais difíceis, certo? Começa daqui, certo? Mas eu não vou estar cobrando não, eu vou resolver só por título de conhecimento para vocês. Deixa eu botar só um slide aqui. Só um momento, pessoal. Certo? Então vamos lá. Vou responder essa daqui com vocês, certo? Certo? Então essa questão, né, ela vai pedir também método TVNAN, certo? Ela vai trabalhar vários métodos nessa questão. Ela vai trabalhar método TVNAN, ela vai
trabalhar o método das malhas, ela trabalha o método de Kirchhoff, né? Eu não quis trabalhar com vocês esses métodos, porque são métodos bem mais complexos. Por exemplo, esse método de Kirchhoff que a gente vai ver, ele é um método interativo. Que é um método interativo, você tem que fazer interações nele. A gente, é muito difícil a gente fazer interação na mão, né? A gente usa um computador, a gente vai jogar nossos valores lá e o computador vai ficar fazendo essas interações, achando equações, achando resultados, certo? Por isso que eu não quis trabalhar ele com vocês, certo? Mas, como ela é uma questão pequena, vocês vão ver aqui só uma e duas malhas, né, nela, dá para trabalhar com Kirchhoff à mão. Quanto mais malhas, mais dificultoso vai estar meu circuito e se precisa de uma análise computacional, certo? Então, primeiro passo daqui, calcular RTH, certo? Então, eu vou calcular RTH, vou ficar fazendo só isso para pegar aqui como é o desenho. Então, vou ter o RTH, né? RTH, curto-circuitei, né, ó, que é 40 volts, eu vou curto-circuitar, né, ó, R1, certo? Esse R3 na questão, ele vai deixar em aberto, certo? Por que ele deixa em aberto? Porque ele quer achar na questão a corrente que está circulando aqui, certo? Então, a questão ele pede, ele vai deixar assim aberto, certo? Certo? Aqui outro, cadê Egito a questão? Né? Deixa eu ver. Justamente. Aqui o curto-circuito também. Porque aqui são duas fontes de tensões. Vou eliminar essa, ó, vai ficar assim passando direto. E vou eliminar essa, né? E ele abriu aqui no meio, deixou em aberto, como eu fiz o desenho. Vou jogar só os valores aqui, 10, né? 50, certo? 60 e 20. Né? Então tenho que achar meu R equivalente. Como é que eu acho meu R equivalente aqui? Né? Lembre-se, quando eu curto-circuitei, né, eu estou vendo isso aqui, ó, certo? Ó, basicamente estou vendo isso aqui. E aqui vocês vão ver que eu curto-circuitei desse lado também. Então isso aqui passa a vir para aqui, né? Basicamente passa a vir para aqui, certo? Então eu vou ter o que? Né? Eu vou ter 10 mais 20, ó, porque vai estar em série, né, esses dois aqui. E esses dois também vai estar em série. Então eu vou ter 10 mais 20, né? Mais 20. E aqui eu vou ter 50 mais 60, certo? Aqui 110, né? E aqui 30, né? Então, esse resultado aqui, ó, vai estar em paralelo, certo? Com esse aqui. O mais difícil, pessoal, é só a visualização mesmo, certo? É só essa parte de visualização. Porque se a gente fosse analisar esse com esse aqui, visualmente a gente já diz, está em paralelo, certo? Mas a gente vê que quando a gente elimina TC é como se ele tivesse vindo para aqui, ó. Aí ia ficar, né, em série. Professor, e esse aqui, por que está vindo por aqui? Justamente porque aqui, ó, no desenho, ó, tem outra fonte de tensão que eu eliminei. É como se esse daqui ou esse daqui tivesse vindo para cá, né? Vai ficar em série, ó, certo? Sem querer eu apaguei aqui. Então vou ter 10 mais 20 aqui, 30, certo? Mais 50 mais 60 aqui, 110. Então esses dois estão em paralelo. O que é que eu vou fazer, né? 30, né? Vezes 110 dividido por 30 mais 110. Quanto é que eu vou ter? 30 vezes 110 mais dividido por 140, né? Que é, vou ter 23,57, certo? Então, esse é meu resultado em ohm, é a minha resistência equivalente, certo? Aí eu disse que a gente também vai trabalhar com um método das malhas, método de Kirchhoff, né? Como é que a gente vai trabalhar? Vamos analisar aqui, ó. A gente vai ver, né? A gente vai ver, certo? O método de Kirchhoff, ele diz que o somatório de tudo aqui é igual a zero, né? Então aqui eu tenho essa resistência, certo? Aqui está em aberto, certo? A gente vai eliminar, né,
uma... Só um momento. Certo? Ele vai analisar, né? E ele vai seguir o fluxo, certo? Positivo e aqui negativo. Então, tudo que entrar aqui é positivo, negativo, positivo, negativo. Quando ele chegar nessa outra tensão aqui, ó, né? Positivo, negativo, positivo, negativo, né? Então a gente vai analisar o método de Kirchhoff. Basicamente, quando a corrente percorrer tudo isso aqui, ó, ela tem que ser igual a zero. É um método até um pouco complicado porque ele é muito computacional, sabe? Aí, o que é que eu vou fazer, certo? O método Kirchhoff vai dizer que o resultado, né, da tensão e correntes é igual a zero. Então eu vou ter aqui, ó, eu vou analisar, certo? Vou botar até aqui, ó, menos 40, certo? Mais R1, né? Que eu sei que V é igual a R vezes I, certo? Então eu vou ter R, eu tenho um valor de 10, né, vezes I. Então 10 vezes I, certo? Aqui. Mais, né, seguindo a sequência aqui, ó, mais R4 vezes I. R4 é 50 vezes I, né? Seguindo a sequência, ó. Tá vendo aqui, ó, que já é menos, ó, menos 60, né? Que é volts e volts, né? Eu estou analisando tensões, né? Quando eu analiso tensões, né, a gente vai ver que a gente vai ficar com incógnito aqui para trabalhar, que é o I, certo? Menos 60, né? Mais, né? Olha, mais 60i, né? Por que 60i que a gente está fazendo isso aqui? Porque V é igual a R vezes I, né? Então, R vezes I, né? Mais 20i, né? Igual a zero, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que essa aqui está eliminada por enquanto, né? Então, vou fazer lá, ó, menos 40, né? Com menos 60, menos 100, né? Menos 100. 10, 50, né? 10, 50, 60, mais 60, 120, mais 20, mais 140i, né? Igual a zero, né? Isso tudo, gente, é para a gente achar só a tensão, certo? Então vou ter 140i, né? Igual, né? A, se 100 vai passar para esse outro lado positivo. Então vou ter i igual a 100 por 140, certo? 100 dividido por 140 dá 0,714 amperes, né? Então eu consegui achar o cálculo, né, de corrente que passa durante todo o meu circuito, né? Isso é outro método. Isso aqui se chama método Kirchhoff. Eu estou trazendo ele só para mostrar a vocês como é esse método, né? Então, método que até é um pouco mais complicado, né? Então, eu achei, né, minha corrente, né? Após eu achar minha corrente, eu posso deduzir que minha tensão de Thevenin, né? Minha tensão de Thevenin vai ser igual, né, a minha tensão inicial, né? Estou chamando 40 volts, multiplicado, né, por meu VR1, certo? Vou isolar essa malha aqui de novo, né? VR1 mais VR2, certo? Então vou ter que VTH, ó, é igual a 40, né, igual VR1, certo? VR1, eu sei que V é igual a I sobre a R1, né? I quer dizer que V, né, é I, vou multiplicar
Eu sei que V é R vezes corrente, né? Então eu vou ter meu R1, né, que é 10 vezes essa corrente que eu achei, ó, mais VR2 é 20, né? Eu escolhi só essa malha aqui para trabalhar. 20 vezes 0,714, né? Então eu vou ter VTH igual a 40 vezes, isso aqui vai dar 10 vezes 0,714 vai ser 7,14 mais, certo? 20 vezes 7,14 vai dar 14,28, né? Então eu vou ter VTH igual a 40 vezes 21,42, certo? Perdão, aqui é um menos, viu, pessoal? Tá trabalhando mais, né? Menos, menos, menos. Eu achei que minha tensão aqui, certo? Vai ser igual a 18,58, né? Que é 40 menos 21. Né? Então vocês veem que esses métodos que eu trouxe aqui para vocês são bem mais fáceis do que já trabalhar com esse método, né? Quando se envolve o método de Kirchhoff, né? Se a gente fosse analisar, né? Aplicando aquele divisor de tensão que a gente sempre vem trabalhando aqui, ia ficar, né? Ó, divisor de tensão, se a gente isolasse isso aqui, ó, né? Ó, ia ficar 40, né? Vezes isso aqui, ó, certo? Vezes 10, certo? Dividido por meu R equivalente, né? Que seria quanto? 20 mais 10, 30. Tá? Ia ficar 400 dividido por 30. Né? Ver quanto é que dá. 400 dividido por 30. Ia dar 13, né? Ponto 33. Se a gente fosse analisar, né, no divisor de tensão. Como a gente analisou bem mais criticamente, né, a gente achou uma precisão maior na nossa tensão, né? O que é que isso eu quero dizer a você? Tem métodos, né? Quando a gente vai aplicar, né, é bem mais preciso, certo? Bem mais preciso no nosso resultado, certo? Nesse aqui, nesse estudo em questão, ele utilizou o Kirchhoff para achar a corrente, né? E vai influenciar diretamente nessa tensão aqui, né, no valor, né, de precisão. Por isso, quando a gente trabalha com esse Kirchhoff, como eu já falei aqui, ó, é geralmente mais computacional, certo? Ele faz a interação, a gente joga os valores, faz a interação sozinho, né? E ele é bem mais preciso, porque não é um cálculo mão a mão, né? Mão a mão a gente iria achar isso aqui, certo? Esse aqui é mão a mão, só que bem mais simples, né? Bem pequeno, bem reduzido aqui no nosso circuito, certo? Então o problema, certo? Ele não pede nem para achar isso, o problema é mais, ele quer, certo? Que a gente ache nossa corrente no resistor 3, né? Então um momento que passa aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Sei que é bem mais difícil do que os exemplos que a gente fez, né? Eu trouxe justamente esse de dificuldade, um nível maior de dificuldade, para que você possa se familiarizar também, né? Então ele pede, né, um momento que minha corrente passa aqui. Ele quer saber o valor da minha corrente, certo? Esse valor inicial que eu achei aqui é da minha corrente no circuito total, né? Circuito total. Mas aqui, quando ele passa especificamente nesse resistor, né, ele vai ter um valor de corrente, certo? Então, qual é esse valor de corrente, né? Se eu tenho minha tensão, certo? E se eu tenho, né, meu R equivalente, que eu apaguei aqui, né, mas a gente achou naquela hora que foi igual a 23,57, não foi? Foi justamente o paralelo de 30 vezes 110 mais 30 mais 110, certo? Isso aqui deu 23,7. Eu posso dizer
né? Isso aqui foi 23,57, né? Isso aqui é 18, né? Vírgula 58, né? E ele quer saber no momento que passa em R3 aqui, ó. Quando eu fechar aqui meu R3. Então eu vou botar meu R3 aqui, ó. R3, né? Quanto é R3? Deixa eu ver aqui. R3 é 30, certo? Então eu vou pegar 30, né? Mais 23,57 é 53, né? 57. Eu vou pegar minha, né, tensão, né? Pegar 18,58, certo? Dividido por 53,57. Vou achar minha corrente naquele momento do R3. Vai ficar quanto? Deixa eu ver aqui. Já tenho calculado aqui que eu fiz. Vai ficar 0,35 ampere, né? Então, a gente partiu aqui que a gente achou 0,714 é total, né? Devido a um R equivalente aqui, né? Mas quando ele passar exatamente nesse ponto aqui, ele vai estar com 0,35, certo? Vocês veem aí que é um método, né? Bem, não bem mais difícil. A questão é um pouco mais complicada, né? Do que a gente trabalhou ao longo desses exemplos aqui, né? Só ratificando, eu trouxe para vocês, né? Vocês se familiarizarem um pouco também com dificuldade de questão. Mas tudo parte do módulo de análise, né? Como a gente deve analisar, né? Primeiro a gente deve fazer uma análise, né? Para saber como vamos resolver essa questão. Beleza? E aí, difícil essa questão? Hein, pessoal? Pode botar ela na prova? Hein, pessoal? Todo mundo calado. Hein? Vou botar ela na prova, já que vocês não falam. Dá certo, né? Beleza, vou só encerrar a gravação para ela não ficar grande aqui e a gente conversa um pouco.